Vamos dar continuidade à série A Vida de Jesus. Se inscreva no canal, deixe o like, divulgue esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares e vamos ganhar mais almas para Jesus. Então, a série A Vida de Jesus, eu faço ela lendo o livro de Marcos. Então eu parei no capítulo 3, versículo 31. E vamos continuar. A mãe e os irmãos de Jesus. Vindo de fora, mandaram chamá-lo, e a multidão estava sentada ao seu redor, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele respondeu, Jesus respondeu dizendo: Quem é minha mãe ou meus irmãos? E ele, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. A parábola do semeador. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia-se ajuntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu um semeador a semear. Aconteceu que ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda, mas saindo o sol foi queimada, e por não ter raiz secou. E outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e produziu frutos que cresceram e aumentaram, e produziu uns 30 e uns 60 e alguns 100. E ele lhes disse: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Finalidade das parábolas. E estando ele só, os que estavam junto dele com os 12, perguntavam-lhes acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é conhecido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. A explicação da parábola do semeador. E ele disse-lhes: Não entendeis a parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador saiu a semear. O semeador semeia a palavra de Deus. Estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada, mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo a aflição e perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, estes ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das demais coisas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra
os que ouvem a palavra e a recebem e produzem fruto. Alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100. Vamos parar por aqui. No próximo capítulo a gente continua a candeia sobre um castiçal. Então nós paramos no capítulo 4, versículo 21. Esse foi mais um episódio da série A Vida de Jesus aqui no nosso canal Mensagens do Alto. Deus abençoe a todos. Fui.